Olá! Hoje a gente vai conhecer uma história, nossa, uma história muito humana. É sobre as escolhas que a gente faz, as palavras que a gente diz e o eco que elas deixam para trás. É um encontro de gerações cheio de lições realmente poderosas. A nossa história começa com a Juliana. Pensa só, 15 anos, aquela energia toda da juventude, cheia de vida, curiosa sobre tudo. Ela é o nosso ponto de partida, sabe? A faísca que vai acender toda a narrativa que a gente vai acompanhar agora. E do outro lado do espectro, a gente tem a Dona Cecília. Nos olhos dela, dá para ver o peso de uma vida inteira de memórias. E ela guarda uma confissão que estava ali, só esperando o momento certo para finalmente ser revelada. E o que será que acontece quando esses dois mundos tão diferentes se encontram? Uma história compartilhada. E olha, não é uma história qualquer não. É daquelas que têm o poder de mudar o curso de uma vida, para sempre. Então, vamos lá. Como é que essas duas personagens, tão distantes em idade e em experiência de vida, acabaram se conectando de um jeito tão profundo? E aqui, a gente vê o retrato perfeito disso. São dois mundos prestes a se encontrar. De um lado, a Juliana, com toda a promessa do futuro pela frente. Do outro, a Dona Cecília, com o reflexo do passado. Uma cheia de perguntas, a outra com respostas que custaram muito caro. O cenário para esse encontro é o Asilo Lar Menino Jesus. A Juliana, que olha só que interessante, não chegou a conhecer os avós, encontrou naqueles corredores uma fonte de sabedoria. E foi justamente com a Dona Cecília que ela formou um laço especial, uma amizade que abriu a porta para um passado que estava escondido. Agora, para a gente entender de verdade a lição da Dona Cecília, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos descobrir quem ela foi um dia, a chamada Rainha Sem Reino. A jovem Cecília tinha uma vida que de fora parecia um conto de fadas. Ela mesma se descrevia como uma rainha, e não era para menos. Era paparicada pelos pais, amada incondicionalmente pelo marido, o Mário. Tinha beleza, era admirada, tinha todos os confortos que o dinheiro podia comprar. Só que aí é que tá o ponto crucial, né? Apesar de ter absolutamente tudo, por dentro existia uma insatisfação constante. Um vazio que nada material conseguia preencher. Era a tal da ingratidão, sabe? Corroendo tudo por dentro. E toda essa insatisfação acabou virando vaidade. O sonho dela era ser modelo, e esse sonho era tão forte, mas tão forte, que a levou a tomar uma decisão com consequências para a vida toda. Ela se recusou a ter filhos, que era o maior sonho do Mário, para não desformar o corpo dela. Um foco total na própria imagem que acabou selando o destino dela. Bom, e é aqui que a história começa a ficar bem mais sombria. A gente vai focar num único momento, um momento sem volta. O momento em que as palavras se tornaram verdadeiras armas, com poder para destruir. Imagina só, depois de 35 anos de casamento, toda aquela tensão acumulada explodiu. E não foi só uma briga, não. Foi o ponto de ruptura. Em um excesso de raiva, a Cecília decidiu usar as palavras mais cruéis que conseguiu encontrar. E ela não mediu as palavras. Para o Mário, o homem que dedicou a vida a ela disse essas coisas. E o pior é que, anos depois, ela mesma admitiria que era tudo mentira, que ela disse aquilo só para ferir da forma mais profunda possível. E o Mário, ele não aguentou, teve um infarto fulminante ali mesmo, na hora. Aquelas palavras cruéis, injustas, foram as últimas coisas que ele ouviu dela na vida. E o que acontece depois que um coração é partido e uma vida é perdida de forma tão trágica? Essa parte da história explora as consequências devastadoras das ações da Cecília. A queda da Cecília foi, nossa, de uma rapidez brutal. Aos 53 anos, no mesmo dia em que perdeu o marido, ela perdeu tudo. Sem ter para onde ir, foi acolhida por um irmão que a maltratou e roubou tudo que ela tinha. Em 6 meses, a vida de rainha virou um pesadelo, que só acabou quando ela foi resgatada e levada para o asilo. E vieram 18 longos anos. 18 anos no asilo, com nada além das próprias memórias e o peso esmagador das suas ações. Foi um tempo para refletir sobre cada escolha, cada palavra não dita e, principalmente, cada palavra que ela desejava poder retirar. Foi nesses anos de solidão que a ficha finalmente caiu, sabe? Aquela percepção, que veio tarde demais, de que a felicidade não estava nas coisas que ela tinha, mas no amor que ela falhou em dar. A rainha finalmente entendeu o valor do seu reino, mas só depois que já o tinha perdido por completo. Mas a história volta para o presente agora. O tom fica um pouco mais suave, mais esperançoso. A gente finalmente vai entender o propósito final por trás da confissão da Dona Cecília. E aqui está o coração de tudo.
A lição que a Cecília passa para a jovem Juliana, na esperança de poupá-la de um destino parecido. É um apelo direto, nascido da dor e do arrependimento, para que a nova geração não cometa os mesmos erros. Então, no fim das contas, qual é a principal lição aqui? Qual é a sabedoria que fica de uma vida de arrependimento? É que a vida, no fundo, não é sobre ter, é sobre ser. Não é sobre o que a gente recebe, mas sobre o amor que a gente consegue dar. A história da Cecília culmina nesse comando poderoso, nessas poucas palavras. Um apelo final, urgente, para que a Juliana, e talvez todos nós, abracemos o amor sem medo, sem reservas e, acima de tudo, sem arrependimentos. Uma lição escrita não com tinta, mas com uma vida inteira.